Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você, que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Neste segundo parágrafo da página 7, Cristo começa dizendo: tantos mitos têm surgido. Os mitos são crenças que a população faz, ou um grupo da população, uma nação, um povo, uma tribo. Os mitos são importantes para a civilização. Elas precisam acreditar em algo, entendeu? E os mitos têm a sua importância que mantém a vida da comunidade, daquele grupo de pessoas. Mas, por outro lado, são mitos e eles têm que mudar, deixar de acontecer, de ser quebrado futuramente quando aquele grupo de pessoas já avançou em conhecimento sobre a mesma questão que eles acreditavam. Então, em relação a Cristo, ele diz que surgiram muitos mitos dizendo algo sobre a vida de Jesus em todas as épocas, né? Ele diz: tem surgido a respeito de minha pessoa terrena, da sua pessoa terrena, Jesus aqui na Terra, né? Ele teve uma vida e a qual os mitos têm surgido, né? E ele diz ainda: e minha consciência espiritual. A palavra consciência espiritual está toda em letras maiúsculas. Então, consciência espiritual. Qual era a consciência espiritual de Jesus? Né? Dizendo que ele conhecia Deus, que ele era igual a Deus, sei lá, muitas coisas. Então, os mitos surgiram. E ele continua: e que já é tempo de livrar-se delas. Ok? Então, assim como os mitos têm um momento de acabar, de deixar de crer, assim também algumas coisas que se falaram, que se acreditou sobre Cristo, tem que deixar de ser, que eles chamam de mitos, né? Já é tempo de livrar-se delas tão completamente quanto possível, ok? Acabar com isso de vez, como ele diz. Uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Ou seja, os mitos são importantes na medida que vai juntar, dar um apoio à fé daquela comunidade, a acreditar. Mas depois que ela supera certas situações, os mitos já não servem mais. E aqui em Cristo ele diz: olha, esses mitos foram bons, acreditaram, mas agora não precisa mais deles. Estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Então é importante que as pessoas que acreditam continuem o seu processo de evolução espiritual. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, então, principalmente os católicos, os evangélicos, né, foram todos doutrinados. Doutrinado quer dizer ensinado por alguém, né? Olha, é assim que se acredita, desse jeito, foi assim, segundo os entendimentos religiosos. Então, essa é a doutrinação. Você foi ensinado com ensinamentos religiosos, ok? Nós fomos doutrinados também. Você deve tentar compreender que meus discípulos e evangelistas, e aí vem a outra contrapartida, os catequistas, etc., te ensinaram, é verdade. Agora, vão evoluir. Ele deve compreender que os meus discípulos e evangelistas, o que é que eles fizeram?
Eles não eram catequistas, ok? Mas eles deixaram uma doutrina. Devem compreender que meus discípulos, discípulos evangelistas são o quê? Jesus teve muitos discípulos. Agora, a igreja escolheu 4 deles e aceitou os seus evangelhos. Outros evangelhos que outro discípulo escreveu e que a igreja não aceitou o seu evangelho, esse evangelho é chamado de apócrifo, quer dizer, fora da lista canônica. Mas os 4, João, Marcos, Lucas e João, esses são discípulos, digamos, canônicos. Esses discípulos, ao relatarem a minha vida, eles escreveram algo sobre Jesus, né? Descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente. É verdade. Alguns deles vivenciaram coisas com Jesus. Outros não vivenciaram todas as coisas com Jesus. Não é verdade? Por exemplo, Lucas não vivenciou as coisas com Jesus o tempo todo. Voltando aqui. Os discípulos relataram, descreveram somente aquilo que lembravam pessoalmente. E esse lembraram pessoalmente, né, biblicamente, historicamente, a história bíblica relata que os evangelhos só começaram a ser escritos 30 anos depois que Jesus foi crucificado. Começaram a pegar com Marcos, o que Marcos tinha escrevido, e foi ampliando e o relato de algumas pessoas que deixou gravado algumas coisas, depois foram juntando e fizeram a redação final dos seus evangelhos. E apoiavam, então voltando aqui, ele lembrava e apoiavam plenamente seus relatos de minhas atividades, entre aspas, sobrenaturais. A palavra sobrenaturais está entre aspas. Então, o que eles lembravam e apoiavam, então vamos deixar isso passar, vamos escrever e etc. Aí Jesus continua dizendo, eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim. Então, nessa coleta das informações, o que alguém tinha escrito, as coisas de Marcos e outras, que Marcos também fez uma coleção de dito de Jesus, e também de outros, está aqui escrito, incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim. Pessoas que vivenciaram, tiveram presença junto de Jesus e outras que não tiveram, disseram sobre mim. E Jesus diz aqui, durante os cerca de 30 anos que se seguiram minha morte. Aqui está uma comprovação do que os evangelhos que foram escritos também 30 anos depois. Jesus diz nas suas cartas aqui, eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram a minha morte. Ok? Até ficar fixado nos chamados evangelhos. E aqui em letras negrito ele diz, depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade. É uma certa denúncia do que acontece nessa redação, né, do que eles fizeram. Houve um lapso de tempo, lapso porque foram 30 anos, mas 30 anos comparado com 2000 anos é um lapso, é um tempo pequeno. Né? Embora relativamente você pode olhar que é um tempo grande, né? 30 anos. Depois do lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade. Ou seja, não deu para evitar, inevitável exatamente quer dizer isso, não deu para evitar que eles embelezaram o que eles disseram, a verdade. Jesus fez isso, mas vamos dizer que foi desse jeito, escreveram algumas coisas embelezando o que aconteceu. Jesus pergunta então, como é possível que tenham escrito uma, entre aspas, biografia, a palavra biografia em aspas. Como é possível que depois que eles embelezaram essa verdade, pudessem ter escrito uma biografia fidedigna? Fidedigna, ou seja, que você pode acreditar realmente que tudo aconteceu do jeito que está escrito. Isso quer dizer fidedigna, digna de fé.
a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, né? E a pergunta vai mais ainda adiante, né? Como é que você pode acreditar nisso? Ou então explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, o que Jesus sentiu, o que Jesus vivenciou, as percepções próprias de Jesus verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres, as quais os seus sentimentos, as suas deram origem. Foi a partir do que ele estava sentindo, que Jesus estava sentindo, é que ele começou a falar e ele começou a fazer os milagres. E a palavra milagres está entre aspas, porque não foram milagres verdadeiros, no sentido que esse milagre verdadeiro está grudado à palavra meus, né? Talvez pudesse até botar o meus, entre aspas também, meus milagres, né? Nesse sentido. Mas por quê? Isso eu já sei do que se trata, porque mais adiante ele vai dizer que ele não fez os milagres. Foi ele que fez, não estamos negando que ele fez os milagres, mas a maneira dele fazer os milagres é a questão aqui, é que ele não fez os milagres, não era uma força, uma cura que vinha dele mesmo, mas que Jesus vai explicar que os milagres vieram do Pai. Ele só invocava o Pai, pedia ao Pai, estava em contato o tempo todo com o Pai, e o Pai fazia os milagres todos que ele queria fazer. Ok? Depois vamos refletir mais adiante.